Uma empresa familiar nascida na época do Brasil Império, que viveu às custas do Estado brasileiro e apoiou o golpe militar de 1964 para garantir privilégios e privar os trabalhadores de seus direitos. Este é um breve resumo do que foi a Companhia Docas de Santos. A pesquisadora Adriana Gomes Santos e o pesquisador e ex-trabalhador do Porto de Santos Antônio Fernando Neto escreveram o livro Companhia Docas de Santos, Internamente em Berço Esplêndido. O livro fala sobre o apoio da companhia à perseguição e tortura de trabalhadores durante o regime ditatorial. Neste episódio, Adriana e Antônio Neto nos apresentam a história da companhia, da luta dos trabalhadores e da representação pública feita pelas vítimas da companhia em busca de reparação. Eu sou João e esse é o 1049. Próxima estação, próxima estação, próxima estação. Liberdade, liberdade, liberdade. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de convidar vocês para se apresentarem para o público que está escutando a gente. É um prazer estar aqui, agradeço o João Pedro o convite e toda a equipe, né, que organiza. Eu sou professora da Universidade Federal de Roraima e sou doutoranda da PUC de São Paulo. É o título do meu doutorado, que é sobre uma empresa também, a Paranapanema, a relação dessa empresa Paranapanema e o Estado brasileiro nos crimes de lesa humanidade contra o povo Aimiri-Atruari, na fronteira Roraima e o estado do Amazonas. Tenho me especializado, então, nas pesquisas de empresa e ditadura e governo ditatorial. Bom, eu sou Antônio Fernandes Neto, fui trabalhador no Porto, como bagrinho da Estiva, no final dos anos 70. Fui fundador do Partido dos Trabalhadores na Baixada Santista e tive atrás de várias greves. Prévio a isso, eu tinha vivido alguns anos na Argentina, tinha estudado na universidade lá, e em função do golpe eu tive que interromper meu estudo e vim para o Brasil. Fui preso na Argentina, depois fui preso no Paraguai e sou anistiado político pela perseguição na época da Operação Condor. E essa pesquisa reflete que nós fizemos, reflete as relações sociais que nós tínhamos ali com os trabalhadores, a nossa vivência no Porto, né? Eu queria começar com vocês, como a gente disse, do começo. Tem uma passagem no livro de vocês que vocês escreveram sobre o caso da Companhia Docas de Santos, que ela fala assim: a Companhia Docas de Santos é talvez a expressão mais explícita de uma empresa que nasceu, cresceu, desenvolveu-se e morreu parasitando o Estado. Característica recorrente em países cuja burguesia é frágil em decorrência das condições subordinadas e dependentes nas quais o capitalismo se desenvolve. A partir disso, então, vocês poderiam contar para a gente um pouco de o que era a Companhia Docas de Santos e o que levou ela a ser uma colaboradora do regime militar? Então, a Companhia Docas de Santos, né, a família Guinle, na realidade, ganha concessão, né, para a administração do porto ainda no Império. E ela passou 100 anos, né, administrando o porto, a empresa que administrava o porto, de propriedade, então, da família Guinle, e os investimentos no porto, eles eram advindos, então, de um investimento público, né, de um investimento do Estado brasileiro, tanto no Império, depois, no período da República. Por volta de 100 anos, ela teve, então, essa concessão, esses benefícios de investimento advindos do investimento público, né, no porto, para a melhoria do porto. O que levou, então, a Companhia Docas de Santos a apoiar o golpe, a se organizar para o golpe, para um golpe ditatorial e um governo militar? Primeiro porque foi criado, é um acúmulo, na realidade, de contradições que vem ocorrendo desde a década de 50, 60, e especialmente porque foi criado um fundo portuário nacional, na qual estipulava que 60% da arrecadação feita pela empresa ficaria, então,
no Fundo Portuário Nacional e 40% ficaria com a empresa. Isso são impostos pagos na taxa de embarque e desembarque dos produtos. E com isso, esse Fundo Portuário Nacional, que era depositado então no Banco do Brasil, eles seriam reinvestidos para a melhoria dos portos, não necessariamente especificamente do porto arrecadador, e sim de todos os portos seriam distribuídos. Então, o governo passava a administrar um fundo, então, com 60% da arrecadação da Companhia Docas. Primeiro que ela se colocou contra esses 60%. Depois, com a crise econômica da década de 60, inclusive uma crise muito grande que ocasiona um desabastecimento de alimentos, uma inflação gigantesca e uma dívida gigantesca do governo brasileiro, esse 60% deixava de ser reinvestido nos portos, ele passava a ser destinado para o pagamento da dívida, né, com os bancos internacionais. Então, o governo destinava esse dinheiro para outra finalidade, que era outra questão que tocava, então, a Companhia Docas, porque não era reinvestido, então, na melhoria e modernização do porto que ela administrava. Então, isso ocasionou o rompimento dela com o governo, que na época era o Jango, né? Mas antes, os outros governos já vinham aplicando essa medida, né? E no livro coloca outros elementos, eu acho que quem está interessado tem outros elementos ainda do governo do Juscelino e outras medidas, mas o rompimento se dá nesse período, em 63, que aí ela passa realmente a apoiar, então, uma oposição direta ao governo Jango, né, participando do IPES, e se articulando com outros empresários e militares para o golpe. A outra questão que nós podemos ressaltar, além do desinvestimento público na empresa, né, em benefício da empresa, tem uma outra questão também que tocava diretamente a Companhia Docas, que era as lutas dos trabalhadores nesse período que tinham conseguido garantir um aumento salarial, uma série de direitos que para a Companhia Docas era onerar os seus cofres, ela tinha interesse de fazer um corte de gastos com essa mão de obra, com essa força de trabalho. Então, ela era por esses dois motivos, então, a gente elencou esses dois principais motivos. O primeiro, o desinvestimento do governo brasileiro na empresa, né, diretamente na empresa, e, por outro lado, tinha a questão também que ela tinha interesses do corte de gastos com a mão de obra, e aí, por isso, ela apoia um golpe ditatorial para o controle dos trabalhadores e a continuidade de um investimento público na empresa. Então, são esses dois principais motivos que nós elencamos, então, para que a Companhia Docas colaborasse com o regime militar. Então, veja só, o porto ele trabalhava um turno só. E tinha a extensão da jornada. Como era insuficiente, tinha a extensão da jornada, o que garantia para os trabalhadores 2, 3 horas extras por dia. Então, veja só, são dois ataques diferentes. Um é com a Convenção Coletiva de 65, que tira uma série de direitos. E o outro é quando eles quando eles fazem 2 turnos de trabalho, que os trabalhadores, primeiro, não vão receber as 2, 3 horas extras por dia, que reduz seu salário, e já tinham perdido com o contrato coletivo outras conquistas, como, por exemplo, a cubagem, que passou a ser tonelagem. Então, por exemplo, você desembarca uma tonelada de pena, é pena para diabo. Então, quando passa da cubagem para a tonelagem, o trabalhador perde muito, 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 porque antes ele recebia pelo volume que ele desembarcava ou embarcava. Então, ele perde isso, perde os adicionais de horas extras no contrato coletivo. E perde também depois, em 1965, final de 65, começo de 66, com a instituição dos 2 turnos de trabalho, que inclusive adoece, aumenta os acidentes, uma barbaridade. Isso daí dá vantagem econômica, segundo as docas mesmo, no contrato coletivo ela reduz em 1/3 o custo de produção. E no outro,
ela mesma reconhece que, mesmo com os aumentos de salário, o trabalhador tem uma perda média de 27%. Então, nós estamos falando que o golpe favoreceu em um ano e pouco para as docas, a redução do custo da mão de obra em mais de 50%. Agora, um outro ponto interessante da Docas é que ela é uma empresa privada, né? Mas ela também é uma empresa que, desde o Império, pertencia à família Guine, né? Dessas empresas que apoiaram a ditadura militar, a gente tem uma série de outras que pertencem a famílias históricas, fazem parte da elite brasileira. Então, assim, na opinião de vocês, esse caso da Companhia Docas de Santos, ela mostra quem são os verdadeiros donos do poder aqui no Brasil? Então, eu acho assim que uma questão que é bem importante a gente trazer é que, assim, o Karl Marx já falava, né? O Estado é um balcão de negócios da burguesia, né? E ainda mais em países colonizados como o nosso, né? Mas uma questão que é importante aqui a gente levantar é que, assim, o período ditatorial, que vai de 64 a 85, ele é uma ditadura empresarial militar, que é quando realmente tem que essas empresas, essas famílias tomam, né, de assalto o Estado e implementam uma série de projetos, né? Eu falo isso porque, por exemplo, a Paranapanema, que é da família Lacombe, também ocorre o mesmo processo, né, que é a concessão de terras indígenas para a mineração, para a construção de estradas e depois para a mineração, entendeu? Todo um projeto que é arregimentado nesse sentido. Mas que isso está nos marcos do desenvolvimento do sistema capitalista internacional, né? E os documentos provam, então, que a Companhia Docas, que a família Guilherme, ela se organiza do Estado justamente para garantir a continuidade do investimento e o controle maior dos trabalhadores no sentido de poder garantir a taxa de lucro, né, a sua taxa de lucro. Atualmente, eu poderia dizer assim que eu acho que existe uma diferença porque as empresas agora elas estão diretamente vinculadas ao capital financeiro internacional. A composição delas não é mais, por exemplo, propriedade de uma família. Ela é composta pelo capital financeiro internacional. Com relação à classe trabalhadora, eu acho que a exploração continua. A exploração dos trabalhadores, ela tem uma continuidade. O sangue e o suor do trabalhador, ele continua sendo super explorado da mesma forma. E assim, e o que eu acho que é importante desse processo e dessa questão que você coloca é que, na realidade, a gente passou anos ouvindo a questão do mito de uma burguesia, a defesa de uma burguesia nacional, que, na realidade, se a gente for olhar que essa burguesia nacional, ela era subserviente aos interesses do capitalismo internacional e seus interesses próprios, que são essas famílias que se beneficiaram do Estado. Dentro da sua pergunta, eu trago essas questões e esses elementos. Aqui tem um problema que a transição brasileira foi vergonhosamente negociada, certo? Então, isso permitiu que empresas como a Odebrecht, que era ligada ao setor mais conservador do Exército, em sua origem, lá atrás, que ganhou muito dinheiro, uma empresa pequena que pegou obras gigantescas porque era muito vinculado com esse setor mais conservador do Exército. Então, essa empresa, quando começou a democratização, ela foi se adaptando. Por exemplo, desses políticos da época da ditadura, não tem nenhum deles na cadeia. Eles são responsáveis, nenhum deles foi condenado. O Ustra é uma vergonha, mas não é só o Ustra, é um monte deles. E essas empresas é parte desse processo. Então, eles se adaptaram. Vamos pegar aí o caso aí da Odebrecht. Quando veio o Sarney, estava com o Sarney. Quando veio o Collor, estava com o Collor. Quando veio o Fernando Henrique, estava com o Fernando Henrique. Quando veio o Lula, também viraram lulista. Viraram dilmista e agora, depois viraram Temer. Bom, eles vão se adaptando. E nesse meio tempo, os crimes que essas empresas cometeram nunca foi julgado, nunca foi discutido. O caso da Volkswagen é esse. O caso da Volkswagen é escandaloso o processo de adaptação dela. O caso da Ford é a mesma coisa. Então, aqui não teve justiça de transição no Brasil, porque não teve a justiça no sentido de justiça de transição.
porque essa passagem foi completamente negociada. Eles passaram batido. Por exemplo, várias dessas empresas, o Bradesco financiava grupos de ultradireita, o Colégio Objetivo financiava grupos de ultradireita. Todo mundo sabe disso. Então aí, ó, felizes e saltitantes. Então esse trabalho nosso é um pouco para resgatar a memória das pessoas, porque não foi assim tão simples assim a repressão. As docas, por que ela ocupa o DOC? A Adriana apresentou o aspecto da econômica, que está corretíssimo, mas nós precisaríamos também lembrar um outro elemento, que a cidade de Santos, em 3 anos, menos de 30 meses, na verdade, os trabalhadores criaram 10 greves gerais. E precisava acabar com isso. Onde já se viu os escravos se levantando assim na fazenda, né? Vamos voltar à época da escravidão. E aqui os trabalhadores se levantavam pelos seus direitos. E o golpe veio contra isso. E depois se esqueceu, eles trouxeram um navio para botar essas pessoas, humilhar ali dentro, e ficou batido. Então, isso que nós estamos fazendo, da reparação, inclusive é um processo educativo para os trabalhadores. Porque todas as empresas estão aí. E o que é pior? Os chamados democráticos, os chamados esquerdas dos palácios, se locupletando com eles, né? É um negócio muito pouco educativo para a classe trabalhadora que busca a sua emancipação. Então, eu acho que o nosso trabalho ele ajuda nisso também, né? Ao trabalhador pensar o que é a sua emancipação, né? Interessante tocar nesse ponto, Adriano, que tu falasse dos movimentos dos trabalhadores, que Santos, como tu disse, é uma cidade que tinha um movimento sindical muito forte, né? Então, tu poderia contar um pouco mais para a gente sobre esse movimento dos trabalhadores de Santos? Veja só, a cidade tinha 3 grandes correntes de movimento sindical. Tinha um movimento sindical muito conservador, ligado ao IADESIL, que era ligado diretamente financiado pelos norte-americanos. Isso todo mundo sabe, tem documentos que provam isso. Os do PTB janguista, que era um sindicalismo a serviço do populismo, né? E tinha o PC. Então, esse setor vinculado ao IADESIL, vinculado mais ao sindicalismo mais conservador, montou uma agrupação deles, que eles chamavam de Fórum Sindical de Debates. Eles montaram essa agrupação. E o PC, junto com o PTB, disseram, não, vamos lá para dentro nós também, vamos fazer o debate lá por dentro. E acabou construindo uma organização que era muito superior, que era o próprio, que continuou sendo chamada de Fórum Sindical de Debates, que tinha reuniões abertas uma vez por mês, uma vez em cada sindicato diferente. E ali se discutia os problemas da classe trabalhadora na cidade. Então era uma época também diferente, não tinha televisão a cores, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha Facebook, então o cara ia para o sindicato dele. Era um espaço de vivência social muito importante, inclusive. E ali discutia o seguinte, por exemplo, as enfermeiras da Santa Casa estão há meses brigando pelo adicional de insalubridade e não recebem. Então, no Fórum Sindical Debates, uma reunião aberta, os trabalhadores de base estão ali, está ali o seu diretor, o cara pede a palavra e diz, não, mas que diabo é isso? Se não paga o adicional de insalubridade para ela, é porque não dá bola para a saúde. Se não dá bola para a saúde, é porque não dá bola para nós. Então, essa greve é nossa. E vamos fazer uma greve geral para apoiar, vamos parar a Santos para apoiar a luta por insalubridade das enfermeiras. Olha só que coisa de doido. O Moinho Santista, que era um moinho que tinha aqui na cidade, na época tinha estabilidade dos 10 anos de emprego, quem tinha 10 anos de emprego não podia ser demitido. Ele queria transferir 32 trabalhadores de uma parte do Paraná para o Mato Grosso. Os trabalhadores se reuniram no fórum e disseram, não, o que é isso? Se transferir, quebra a estabilidade deles. Se quebrar deles, quebra a nossa também. Quebra a nossa também. Não, não vai ter esse negócio não. E pararam a cidade. Em solidariedade aos 32 trabalhadores. Olha que grau de organização. Nós não estamos falando greve por reivindicação. Greve porque querem fazer reforma administrativa e acabar com a universidade pública e os empregos públicos no Brasil hoje. Aliás, nem isso querem organizar, né? Boa parte do movimento sindical. Na época, olha a situação que estava a classe trabalhadora. Era uma greve em solidariedade a 32 trabalhadores. Você pergunta, era grande a greve? Rapaz, era greve geral na cidade. Tem uma greve dessas, que o serviço funerário da prefeitura entra em greve. E a família chega lá com o seu mortinho para enterrar. E o governo fala, não vou enterrar não, nós estamos em greve, enterra, aquele bate-boca, a família querendo enterrar, o cara dizendo que estou em greve, não enterro. Aí alguém mais perto, vamos falar com o comando de greve, com o Fórum Sindical. Foram lá, o Geraldo Silvino, presidente dos petroleiros,
E ele manda uma ordem pro coveiro. Pode enterrar assim, deixa enterrar o cara, que é isso? Aí enterrou. Olha que grau de organização que tinha a classe trabalhadora. Você estava em greve, aí você falava, vou no cinema. Chegava lá no cinema, estava em greve o lanterninha e o bilheteiro, você não podia ir no cinema. E foram 10 greves assim, de tal sorte que o Erasmo Dias, que era um milico, embora ele não fosse general, mas ele era um dos caras ideólogos mais importantes, ele dizia, em Santos, tinha um tal de Fórum Sindical de Debates que se comparava aos soviets da Rússia revolucionária. Eles paravam a cidade quando queriam. E por isso eles fizeram a Operação Brother Sun, uma série de navios norte-americanos que não chegaram chegaram só nas costas brasileiras, mas não chegaram ao porto, porque o golpe se consolidou rapidamente, né? Mas por quê? Porque eles achavam que tinha mais risco. Então, as docas, entre outras coisas, além da reivindicação econômica, que ela sentia que estava perdendo, ela queria também controlar os seus escravos, né? O golpe é para isso. E as docas, bom, aí depois a gente pode provar tudo. No livro nós descrevemos exatamente como é que as docas colaborou com o golpe. Como é que ela colaborou não com o golpe, mas com a repressão aos trabalhadores. Eu cheguei a dar uma olhada que as docas, por exemplo, elas militarizaram a guarda portuária, não foi? Teve a questão do navio, que eles abrigaram o navio-prisão, o Raul Soares. E fora isso, ela também fazia os relatórios, não é? Ele dava informações para a repressão sobre os trabalhadores que estavam se organizando. Nós sempre falamos do AI-5, que o AI-5 foi um terror, AI-5 isso, AI-5. Meu amigo, o que ferrou os trabalhadores não foi o AI-5, foi o AI-2. Com o AI-2, eles criam uma série de medidas que permite depois alterar as leis e a guarda portuária, que era um trabalhador das docas, que ficava ali, mostra o crachá, tem crachá, não tem crachá, deixa eu ver se está roubando alguma coisa, coisa assim bem elementar de portaria, eles são militarizados. Primeiro, todos os guardas portuários são proibidos de se sindicalizar. E eles substituem, né, depois do AI-2, a maioria dos guardas portuários por policiais e militares. E é comandado pela Capitania dos Portos. Mas eles recebem salário de quem? Das docas. Então, eles, administrativamente, eles são funcionários das docas. Comandados pela Capitania dos Portos, que é um órgão da Marinha. E depois eles começam a botar generais, coronéis do Exército para comandar isso aqui. Um deles, um dos mais cruéis, é o Garbogini, em 75. É ele e um delegado um cara do DOPS, que é o Nelson de Júlio, e que eles não têm problema nenhum, não. Dentro das docas tinha uma sala lá para bater nos trabalhadores. A partir daí, todos os trabalhadores viviam num clima de terror. Começou a trabalhar de bermuda, camiseta e chinelo. Sem camiseta, bermuda e chinelo. Sem chinelo e às vezes só de cueca. Eu mesmo trabalhei só de cueca no porto. Então você imagina a situação que a gente era exposto para trabalhar com produto químico, não sei o quê. Os acidentes de trabalho no porto nessa época cresceram uma barbaridade. Porque a superexploração e intensificação do trabalho levou, nessa época no Brasil, que nós fôssemos campeão mundial de acidente de trabalho no Brasil. Vergonhoso título. E as docas tinham 2 ou 3 vezes o número superior ao que tinha no Brasil, por esse clima de terror. Então, o golpe, o AI-2 para nós, trabalhadores, foi muito pior do que o AI-5. Ele é que nos arrebenta. Sobre a questão da Operação Tartarugas, os trabalhadores já tinham acumulado uma série de perdas salariais, perdas de direitos. E a Operação Tartaruga é justamente contra o aumento, né, da jornada de trabalho e o revezamento que era imposto, e eles perdiam as horas extras que eles tinham ganho desde 1937, que era em torno de 70% a 290% do salário deles. Então, foi contra isso, né, que eles começam a Operação Tartaruga. E a Operação Tartaruga tem um elemento que é bastante interessante, que já havia uma intervenção dos sindicatos, os sindicatos já estavam compostos por interventores, né, vinculados aos órgãos ditatoriais, né, então esses trabalhadores, eles se organizaram de forma independente e autônoma a Operação Tartaruga, mas como o Neto já colocou, veio uma forte repressão, né? A ocupação do porto pelos fuzileiros navais,
o decreto, né, que determina, então, a vinculação, a subordinação da guarda portuária à capitania dos portos, né, sendo que o salário continuava, então, sendo pago pela Companhia Docas. E com esta repressão, o movimento, né, dos trabalhadores, a Operação Tartaruga, ela foi derrotada, né, neste período, né, que depois nós vamos ver que vão surgir lutas em 67, em 68, mas que posteriormente, em 80, que vai ter uma grande greve, né, que nós trabalhamos no nosso primeiro livro. Então, sobre a Operação Tartaruga, é isso que eu tinha a falar. Sobre o livro, vocês apresentam no livro uma série de documentos. Vocês realmente construíram um arcabouço de documentos muito forte. Vocês poderiam comentar um pouco sobre o processo de pesquisa e de construção? Na universidade, como o Neto colocou, a gente trabalha muito com a questão da fundamentação teórica e é importante, né? São trabalhos acadêmicos importantes que têm mais a sustentação teórica, né? Nós utilizamos como base para a metodologia desse trabalho a pesquisa dos argentinos, que eles têm uma metodologia de caracterizar a responsabilidade empresarial, que é diferente, por exemplo, da cumplicidade, né? Que seria alguém cometeu o crime, você é cúmplice. Nesse caso, não, a gente tipifica, como se fosse uma tipificação de colocar a empresa junto com o Estado como responsáveis, porque é assim que ela o fez, né? Então, a gente buscou, né, nos documentos vários arquivos e é uma pesquisa que nós começamos há muitos anos atrás, nós começamos com entrevista aos trabalhadores, depois fomos buscar nos arquivos do SNI, jornais, então é uma pesquisa que a gente tem uma longa data, em torno de 10 anos trabalhando nela, mas que foi nos últimos 5 anos que a gente conseguiu encontrar, né, na realidade, uma documentação que sustentasse um processo, que seria, né, que veio a questão da representação. Então, o trabalho mesmo, ele não é um trabalho, vamos dizer assim, é acadêmico num aspecto, mas não é para a academia, ele cumpre uma função social, que é a função da reparação. E por isso que a estrutura do livro ela é um pouco didática nesse sentido, apresentando os elementos das quais a empresa pode ser, então, pode comprovar que a empresa cometeu crimes de lesa humanidade e, inclusive, se apropriou, né, de recursos públicos, né, em benefício da empresa, em benefício da família. Então, assim, o livro, na realidade, é a representação que foi apresentada no Ministério Público em julho de 2017, né? Nós temos aí alguns anos já da apresentação dessa representação, e aí nós organizamos nesse formato de livro. Nós não fizemos isso sozinhos, tem vários parceiros, inclusive o livro ele foi financiado pelos sindicatos, né, pelas organizações, pelo movimento. Sem o trabalho também do movimento sindical seria impossível, né, que doou, inclusive, fotos, documentos. Então, assim, é um trabalho coletivo, né, de uma aliança, então, com a academia, com esse estudo acadêmico e com os trabalhadores, mas com uma questão específica, que é justamente quando o Neto diz assim, que é provas materiais, que são as nossas fontes, nós chamamos de fontes, né? As nossas fontes, na realidade, elas têm que se consolidar em provas materiais, elas são provas materiais de que a empresa praticou crime de lesa humanidade. Agora, voltando para a Companhia Docas de Santos, assim, a Companhia Docas de Santos, ela não existe mais, né? Ela deu lugar a Santos Port Authority, né? Podem comentar qual é a herança que a Companhia de Docas de Santos deixou? A empresa Docas, só para voltar aqui, 100 anos, ela ficou sem pagar impostos, inclusive taxa de coleta de lixo, IPTU,
a empresa assim, não contribuiu com a cidade de Santos, nem com o Estado brasileiro, né? Porque ela não pagava nenhum tipo, ela era isenta e ela recebia investimento público para melhoria do porto que ela administrava. Então, essa empresa, né? Ela usou à vontade, então, o dinheiro público e para os trabalhadores ainda tem essa questão que é a repressão, né? Para os trabalhadores ficou o quê? A repressão que a empresa praticou, a prisão, perseguição, tortura aos trabalhadores, e o que nós observamos agora, que nós estamos fazendo entrevistas, depois do livro, uma coisa muito interessante ocorreu, que várias pessoas começaram a entrar em contato, né? Porque seus familiares foram torturados, perseguidos pela Companhia Docas, e o que eles relatam é a total desestruturação familiar, trabalhadores que foram parar em hospícios depois de ser preso pela Companhia Docas, outros viraram alcoólatras porque não conseguiam arrumar emprego e acabavam perdendo a família, perdendo a esperança. Então, essa é uma herança para os trabalhadores. Eu diria, inclusive, que a representação contra as docas, a exigência de uma reparação coletiva para os trabalhadores de Santos, essa reparação, que se ela passasse a pagar, seria uma herança para a cidade de Santos, no sentido positivo para os trabalhadores, porque, em termos econômicos, na realidade, a família Guinle foi totalmente beneficiada e ela que compôs um fundo, né, de enriquecimento próprio da família e que não serviu, né, para a sociedade, para a comunidade, nem para os trabalhadores de Santos. E quanto a essa ação coletiva que os trabalhadores fizeram, né, contra a companhia, qual o estágio que ela se encontra hoje? Nessa representação, como chama, nós apresentamos ao Ministério Público Federal. Cabe a ele investigar. As provas materiais que nós precisávamos, nós já apresentamos. Mas o procurador que recebeu, ele sentou em cima da denúncia e deixou. Então nós começamos agora uma campanha de dar visibilidade ao problema. Porque neste país só tem justiça quando tem visibilidade, né? Então nós aprendemos isso ao longo da vida e estamos tratando de fazer isso. Então nós estamos fazendo, onde é possível, pedindo às entidades para fazer lives. E nós pedimos para fazer lives, podcasts, não é porque nós queremos dar prestígio ao livro. Não, por favor, isso é o de menos. O que nós queremos é dar visibilidade a esse caso das docas, para que as pessoas vejam que tem várias outras empresas que precisam ser investigadas. Bom, então a primeira coisa que nós precisamos fazer é dar visibilidade, conseguir espaço nos jornalões, essas coisas. Nós já conseguimos em alguns, mas temos que seguir nisso, como uma forma de pressionar o Estado brasileiro a responder. Não é nem o procurador, sabe? Isso aqui é uma obrigação do Estado brasileiro, em primeiro lugar, de investigar isso aqui, que ele não fez nesses 50 anos. Dentro do Estado brasileiro, tem obrigação vários organismos de direitos humanos, e entre eles o Ministério Público Federal, que também não fez. Então nós provocamos a discussão, nós apresentamos uma representação, provocamos, como quem diz, e aí, vocês não vão investigar? Aí vai daqui, vai dali, um procurador também deve ter seus 500 mil trabalhos, seus interesses políticos, talvez, também não avançou muito. Aliás, não avançou nada. Este ano, no final do ano passado, que começaram a mexer. Nós estamos querendo fazer as oitivas com as testemunhas que têm mais de 65 anos, que está na lei brasileira, que são prioridade. Em junho do ano passado morreu uma das principais testemunhas sem que fosse ouvido, que é o Ademarzinho. O Ademarzinho ia contar uma história simples. Eu estava em casa e me prenderam. E para me prender foi um guarda das docas, que era meu amigo, nós jogávamos bola junto, com o carro das docas, e disse: você está preso. Ele falou: como você vai me prender? Nós somos amigos. Eu falei: não, mas eu recebi ordem para te levar, vamos embora. Quer dizer, o guarda das docas fazendo o papel dos militares, prendendo. Então ele foi preso com o carro das docas, por um policial das docas, e levado para as docas. E lá mandaram ele para um destacamento militar. Então o conluio aqui é violento.
E esse homem não pôde dar esse depoimento. Por sorte, nós temos uma entrevista dele, temos várias coisas gravadas dele que nós podemos utilizar. Mas ele não pôde dar o depoimento porque a Procuradoria não tomou uma iniciativa. Então, veja só, nós fizemos a coleta de provas, todas as provas. Agora nós vamos para a fase de pressionar o Ministério Público. E nisso nós precisamos dar visibilidade ao caso. Eu costumo dizer, tirá-lo da clandestinidade. E a questão da reparação, o que é a reparação, né? Que é o pedido da reparação coletiva. O que seria, né? Construir um memorial para os trabalhadores, né? Não existe memorial dos trabalhadores de Santos, vítimas de repressão, de tortura, de perseguição. Então, a construção de material, o financiamento de mais pesquisas com relação a este aspecto das empresas de ditadura, eu acho que esse elemento da reparação, ele é fundamental, que é a continuidade dessas pesquisas e a gente criar um fundo, né, para a continuidade dessas pesquisas, que vai amparar, então, essa reparação coletiva que a Companhia Docas deve, junto à sociedade, aos trabalhadores da cidade de Santos. A denúncia das ditaduras, João Pedro, ele tem um viés aqui no Brasil, e que esse viés nós vimos na Argentina também. Que os setores de classe média, perseguidos, intelectuais, artistas, eles têm mais poder de difundir a sua perseguição. Os trabalhadores não. Então, meio que ficaram esquecidos. Por exemplo, a Petrobras tinha um tipo de uma delegacia de polícia dentro da Petrobras, e a trabalhador desaparecido da Petrobras. A linha de produção da Embraer era comandada por militares. Havia uma militarização da produção. Entende? Então, nós temos vários casos. Ocupação de terra, por exemplo, terras que eram destinadas às empresas, no parte do Fundo 157, que ganhou o Bradesco, ganhou a Volkswagen, ganhou o Silvio Santos, ganhou toda essa corja que está aí no Brasil ainda hoje. A ocupação dessas terras foi com o assassinato de camponeses e com a ação de militares civis, militares das polícias estaduais e militares do Exército. E tudo isso aqui está esquecido. Isso é a ditadura real contra a classe trabalhadora. E nós precisamos resgatar essa história. Não é só dizer, eu acho muito legal a gente dizer, não, porque o Chico Buarque foi preso, o Caetano foi preso. Está certo, nós temos que denunciar isso aqui. Mas a prisão mesmo, o sofrimento que a classe trabalhadora pagou nesse período, não se comenta. E a nossa tarefa é ajudar a contar essa história, que é uma outra visão do golpe de 64. Bem, pessoal, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Para finalizar, obviamente, eu gostaria de já indicar o livro que vocês escreveram. Se vocês também puderem divulgar, dizer onde a gente pode encontrar esse livro para comprar, para fazer download, enfim, para dar mais visibilidade a esse caso e à luta dos trabalhadores da Companhia Docas de Santos. E também eu queria propor a vocês fazerem outras sugestões de materiais para que o pessoal possa conhecer mais sobre o tema da ditadura, alguma outra temática que vocês achem interessante. Eu acho que o livro, não porque nós somos autores do livro, né, mas assim, porque ele traz uma metodologia. Eu acho que o livro base em que a gente se baseou para ter essa metodologia é o Contas Pendentes, que é o livro que a Vitória Basualdo e os pesquisadores na Argentina, eles compõem esse livro, né, com os casos levantados, né, com relação a empresas e ditaduras na Argentina. Eu acho que ele é fundamental também para quem quer pesquisar. Eu acho que ele é a base para isso. Acho que os materiais e as discussões que o IEP, né, que fez a representação da Volkswagen, né, acompanhou, eu acho que é muito importante. Eu acho que é um grupo pioneiro no sentido de estudo, né, e de acompanhamento de casos de empresas e ditaduras. Eu acho que os pesquisadores, né, o grupo Empresas e Ditaduras no Rio de Janeiro, né, que é um grupo também de acadêmicos, de pesquisadores também e de independentes,
que fazem parte desse grupo Empresas e Digitadoras. Tem pesquisas bem relevantes nesse sentido também. E para quem quer pesquisar até sobre a questão do porto, quem quer estudar mais, tem um outro livro nosso, que é o primeiro, né, que é Nem os Pombos Apareceram no Cais. Esse você consegue baixar na internet, que é sobre a greve de 1980, foi o primeiro trabalho que nós fizemos, que tem entrevista dos trabalhadores, a perseguição, né, que ele está voltado, então, para a greve de 1980, né, e para a perseguição nesse período. Eu acho, esse livro, dá para encontrar ele, esse último, né, que é Companhia Docas, Eternamente em Berço Esplêndido, pode ser comprado na editora Sanderman, né, você pode... E internet já deve ter, eu acho que até estante virtual, eu acho que já tem. E a gente está também disponibilizando para os pesquisadores a representação, quem tem interesse em estudar, porque o nosso interesse mesmo com o livro e com esse material, na realidade, é divulgar o caso. E então a gente também disponibiliza a representação, a gente conversa, tira dúvidas. Então nós estamos completamente abertos a isso. Não sei se o Neto quer acrescentar alguma coisa. Não, ó, só uma coisa assim a todas as pessoas. Primeiro, os meus amigos trabalhadores da época do Porto, eles dizem: poxa, você escreveu um livro? Eu digo: não escrevi nada. Quem escreve livro é Garcia Marques, Mia Couto, esses caras que escrevem. Nós organizamos uns documentos que fizemos a representação, e da representação nós achamos que devia dar visibilidade e organizamos um texto em forma de livro. Isso é o que nós fizemos. E isso não é um trabalho nosso, é um trabalho coletivo. Aliás, tudo na sociedade é coletivo, né? Então, esse livro foi possível porque tinha o peão que conseguiu as informações, o que imprimiu isso, o que tirou a cópia ali, o que nos mandou o documento daqui de lá. Então, tá o nosso nome, mas é um trabalho muito coletivo. Então, veja só, quem quiser comprar em versão física, entrando na internet, vocês acham aí umas partes de livraria que estão vendendo. E quem quiser no PDF, é só entrar em contato com a gente, nós mandamos de boa. Não tem problema nenhum, não. Aqui não tem esse problema de direitos autorais, não tem nada disso. Não tem ganho. Eu acho que isso daqui é uma ferramenta para a classe trabalhadora seguir lutando pelos seus direitos. Tá bom? Adriana, Neto, muito obrigado por vocês terem topado participar aqui do 1049. Foi um prazer imenso receber vocês e seguimos na luta. Vamos lá. Obrigada. Nos ajude a fazer outras lives por aí para dar visibilidade, para tirar da clandestinidade. É isso aí. O que a gente puder fazer para divulgar esse caso, vamos fazer. Muito obrigado, pessoal. Um abraço aí para vocês e para todos os trabalhadores também que estão nessa luta. Um abraço e um cheiro. Próxima estação. Liberdade.